Meu querido, eu quero trazer até você a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, no programa Mensagem da Cruz, e uma palavra aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: passemos para o outro lado, ou passemos para outra banda, né? A Bíblia diz que havia este lago, conhecido como Lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, que era um grande lago ali naquela região, cercada por diversas cidades ao seu redor, e um dos meios de vida daquela civilização era a pesca, né? Trabalhavam vários barcos ali pescando, e dali eles tiravam tanto o alimento como também um meio de vida, vendendo esse material para outras pessoas. E dos discípulos de Jesus, dos 12 discípulos, pelo menos 7 deles estavam muito envolvidos com a pesca. Então você percebe que era um comércio, um meio de produção muito forte para aquela época. Há quem chega a dizer que Pedro era até um empresário, né? Pois trabalhava no ramo da pesca aí com outros discípulos também, e trazia sempre essas pessoas ao sustento para essas pessoas, e isso ia acontecendo constantemente. E numa dessas tempestades que aconteceu ali naquele mar da Galileia, a Bíblia diz que Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. E a Bíblia diz que os discípulos, então, entrando naquele barco, foram para o outro lado, né, rumo ao outro lado, mas de repente no meio do mar, né, ali começou a haver um forte vento, uma tempestade imensa, e os discípulos perceberam que estavam em grande perigo e em grande dificuldade. E naquela hora da aflição, da angústia, né, o barco às vezes começa a entrar água e começa os ventos fortes açoitando o barco de um lado para o outro, e os discípulos começaram a perceber e pensar que estavam para morrer, que estavam para perderem a própria vida, perder tudo que tinha, e agora o que poderiam fazer diante de uma situação como aquela. Talvez nesta manhã, você que está me ouvindo aí, esteja também passando por momentos de dificuldade, momentos difíceis, momentos em que as tempestades estão muito fortes na sua vida, na sua família, no seu casamento. E nesse momento em que você está aí dessa grande angústia, não lhe vem mais nada à mente, você não consegue lembrar, a não ser só pensar que agora é o ponto final, que não tem mais saída, que sua história acabou, que seu casamento acabou, que sua empresa acabou, não tem mais outra alternativa, você não consegue enxergar. E é muito comum na hora dos desesperos, né? No momento da aflição, da angústia, às vezes quando você está dentro de um drama, de um dilema, você não conseguir lembrar das coisas, se recordar das coisas, né? Você não conseguir, às vezes, prosseguir avante. Há pessoas, por exemplo, que quando elas estão fazendo prova, por exemplo, ela estuda, ela lê, ela medita bastante, né, nas coisas, mas ela, quando chega ali diante da prova, ela esquece as respostas. Às vezes ela diz: meu Deus, eu travei na hora, eu fiquei ali travado, né? Tem pessoas que você dá oportunidade, é muito comum isso na igreja, dizer: vamos ouvir o fulano de tal pregar ou trazer uma mensagem. Aquela pessoa está preparada, ela estudou, ela orou, ela foi avisada com antecedência, e mesmo na hora que você coloca ela diante daquela oportunidade, ela vai e para. E ela, rapaz, esquece o que tinha para falar, esquece boa parte dos assuntos. Isso já aconteceu muito comigo no início do meu ministério, quando eu tinha oportunidades para poder pregar, e ali eu percebia que eu não falava tudo que deveria falar, muita coisa que eu estudei eu esqueci, e às vezes até algumas coisas novas, de certa forma às vezes era até bom, algumas coisas novas surgiam, mas aquilo mesmo que eu tinha me preparado para falar, o nervosismo não deixava, né? Então você se esquece das coisas que você deveria fazer. E os discípulos também esqueceram, porque quando Jesus dá ordem para que eles entrassem no barco, o versículo que eu li diz assim: passemos para o outro lado. Então perceba que Jesus afirma e determina que iriam passar para o outro lado. Jesus não disse: vamos morrer no meio do mar, vamos acabar aí no meio do mar e não vai ter mais nada para acontecer.
Jesus não diz isso. Jesus diz, passemos para o outro lado. Há uma afirmação vindo da parte do Cristo que nós cremos, do Deus que nós servimos. E talvez neste momento, né, você está aí tão aflito, tão angustiado, e você se esqueceu das promessas que o Senhor fez na sua vida, das palavras que o Senhor falou no seu caminho. Jesus não joga a palavra ao ar, ao vento. Jesus, ele veio a este mundo com uma missão, e a missão dele era trazer palavras de vida eterna. O próprio Pedro um dia disse isso a Jesus: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor produz palavras de vida eterna? Se só o Senhor é capaz de produzir esta vida, né? Essa vida através das palavras que o Senhor diz. Então Jesus não estava contando história da carochinha, casos engraçados, tudo que Jesus falava, em tudo que Jesus dizia, era algo de Deus que estava acontecendo, porque ele é o Verbo encarnado. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra de Deus, certo? Então quem ouve as minhas palavras e as pratica, né, está com a casa edificada sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não põe em prática, edificou a casa sobre a areia. Então Jesus o tempo todo estava dizendo que as palavras dele não eram palavras comuns. Só que os discípulos se esqueceu desse pequeno detalhe: passemos para o outro lado. Havia uma promessa de que iriam passar para o outro lado, mas no meio da tempestade esqueceram disso, esqueceram dessa frase tão importante. E o Jesus diz no plural, né? Passemos. Jesus disse que iria passar. O ministério de Jesus não ia encerrar. Jesus não veio para morrer afogado num mar. O plano de Deus é que ele fosse morrer numa cruz, né? O plano de Deus é que ele fosse morrer por mim e morrer por você. Havia um propósito, né? Não era chegar ali no meio do mar, um barco afundar e todo mundo morrer, um acidente terrível, matou alguém aqui. Não, não, não. Jesus veio a este mundo, veio com a missão. Só que os discípulos não conheciam os planos de Deus. E por não conhecer os planos de Deus, eles estavam frustrados, estavam preocupados, decepcionados. O que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos viver agora? Como é que vai ser a nossa vida? E se esquece dos projetos e dos planos de Deus. Jesus disse, passemos. Então ele estava se incluindo nessa promessa. Ele estava dentro daquele barco. Então não iria morrer. Por isso que Jesus vai questionar que eles são homens temerosos, são homens de dúvida, são homens sem fé. Não tem uma fé suficiente para crer nas promessas de Deus. Jesus disse, passemos. Então se ele disse que iria passar junto com eles, é porque a companhia dele, a presença dele estaria naquele barco. E talvez nesta manhã você está com medo do seu barco afundar. Talvez nessa manhã você está aí, pastor, não tem mais jeito. Jesus está no seu barco. Jesus está na sua vida. Porque talvez você também está deixando Jesus do outro lado e que tentando atravessar sozinho. Aí é difícil. Mas se ele estiver dentro do seu barco, há garantias de que você vai chegar do outro lado. Então não dá para viver sem Jesus. Não dá para viver sem a presença dele. Não dá para atravessar as tempestades da vida sem a presença de Jesus. E talvez nessa manhã eu estou falando com alguém que está vivendo esses momentos difíceis aí, porque tentou atravessar sozinho e não se atentou para as promessas. Ele diz, passemos. Não é para deixar Jesus. Não é para perder a presença de Jesus. É para que Jesus atravesse com a gente. Talvez você navegou esse ano todo de 2019, está aí querendo entrar em 2020 sem colocar Jesus dentro da sua embarcação, sem colocar Jesus dentro do seu barco. E talvez nessa manhã você está vivendo assim. A Bíblia diz que eles levaram Jesus. O texto diz que eles levaram Jesus consigo. Jesus entrou naquela embarcação para atravessar. Então não adianta você querer viver sem Jesus. Sem Jesus não dá, e o próprio Jesus garantiu isso aos seus discípulos. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não dá para fazer nada sem Jesus. Não dá para viver. Não tem como, querido. O ser humano, ele perdeu a essência da sua bondade, do seu caráter, da sua integridade. O ser humano, ele está em estado de depravação. Ele caiu da presença de Deus. Ele se distanciou da glória de Deus.
E o homem sem a glória, sem a graça, sem a presença do Espírito Santo, ele não consegue ser uma boa pessoa, um bom ser humano. Quem vai consertar, ou quem conserta o homem, quem transforma o homem, é a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada vez que o homem vai tentando buscar a presença de Deus sozinho, é remando, é batendo barco, é tirando água do barco, tudo isso o homem sozinho. Mas quando Jesus está dentro do barco, quando nós somos despertados para as promessas de Deus, que está na palavra de Cristo, nas palavras de Jesus, então nós percebemos que a nossa vida pode ser mudada. Não tenta viver sem Jesus. Não se esforce aí querendo fazer seus próprios meios, seu próprio mecanismo de salvação, porque o nosso mediador, o nosso advogado, chama-se Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero encerrar essa reflexão ouvindo com você a canção aqui no nosso programa da Heloísa Rosa, a canção Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E eu gostaria que você refletisse muito nessa canção aí da Heloísa e que Deus abençoasse você, abençoasse a sua casa, abençoasse a sua família, porque que você entendesse que sem Jesus, querido, não tem como sobrevivermos. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.